Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com você para mais uma aula prática. Hoje a gente vai falar do ramo de roupas, então, comércio de roupas. Então, é o seguinte, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui, se inscreve que a gente vai trazer sempre conteúdo para vocês que vai ficar aqui disponível por algum tempo, porque depois esse conteúdo vai para o curso, né, que é adicional lá para você poder, para quem entra nas turmas, ter material de apoio, ter suporte e aplicação prática, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre essa atividade, que é uma atividade, na verdade, de uma empresa que foi analisada por uma aluna do curso. Então, a gente fez a análise junto. Eu vou trazer aqui para vocês só algumas informações que eu tenho aqui que ela tinha me mandado, mas, assim, eu vim trazer para vocês de forma bem os pontos específicos dessa empresa, que provavelmente é um caso que você vai pegar muito na prática quando você for fazer consultoria. E, às vezes, você não vai saber o que fazer, tipo, o que aconteceu? Por que aconteceu da empresa estar sem dinheiro, sendo que ela está com uma margem boa, sendo que ela relativamente tem lucro dentro do mês, só que assim, ela não tem dinheiro, né? Então, esse é um grande questionamento que você vai encontrar e vai se deparar, e agora você já vai ter uma ideia mais ou menos dos pontos que você pode encontrar. Porque é comum você seguir o passo a passo ali, saber aplicar planilha, tal, fazer, analisar a tributação, tal, mas aí chega no final, às vezes você não sabe, mas tá, o que está acontecendo? Então, eu vou te trazer esse olhar um pouquinho mais profundo para você conseguir compreender isso que eu estou te falando. Ok? Então, eu vou dar uma compartilhada, eu vou compartilhar aqui na tela a questão da tributação. Essa empresa, deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha aqui. Essa empresa, ela está tributada pelo Simples Nacional, né? Então, ela está aqui nos 4% ainda, porque ela não excedeu a tributação, embora ela está faturando 180. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para conferir, peraí. Vamos olhar aqui o faturamento dela. Ela já deve estar ali acredito que na faixa aqui, ó, tá vendo aqui o faturamento, ó, 50 mil, 35 mil, como não é minha empresa, uma empresa que eu faço, né? Não sei dizer com toda certeza. Eu sei que aqui ela não emite nota de tudo, né? Tem aquela história de sempre, né? Sonegação, tal, assim por diante. Mas, se for analisar nesse cenário, eu acredito que se estiver nos 50, vamos ver se a gente tem uma noção aqui. Só para a gente ter a noção na alíquota ali. Provavelmente ela vai estar na alíquota ali dos 7%, dos 7,5%. Vamos supor que seja 50 mil, né? Vezes 12, que é o faturamento total, vai dar 600 mil. Então, ela vai estar aqui nos 9,5%, tá? Lembrando que aqui tem a parcela dedutível, tá? Então, tem que fazer o cálculo para ver a alíquota efetiva que a empresa está se enquadrando, mas lembrando, essa empresa ela não emite nota de tudo, então pode ser que ela esteja pagando a alíquota menor, né? Então, só para você ter essa noção, nunca vai pegar essa alíquota aqui, sempre tem que fazer o cálculo da alíquota efetiva, ok? Se você quer saber mais sobre a alíquota efetiva, sobre esse cálculo do Simples, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber o que mais você quer saber. Por exemplo, Bruna, eu tenho, de repente, uma atividade e eu estou em dúvida alguma coisa específica. Você me manda aqui embaixo que eu vou te responder, tá? Então, aqui, ó, você consegue ter essa visão mais ou menos, né, do valor que ela de fato aí, vou ver se consigo aumentar aqui. Acho que dá para aumentar. Para vocês verem melhor aqui a imagem. Aqui, do Simples, tá? Então, se tiver dúvida, Bruna, eu quero vamos fazer o cálculo da alíquota efetiva, mostra no próximo vídeo, alguma coisa assim, a gente pode ir trabalhando, ok? Nesse caso aqui, então, provavelmente, se ela emitisse nota de tudo, e ela ia estar na alíquota 9,5 aqui, que geralmente é pouco menos, enfim, tem que analisar o caso, né, com o cálculo da alíquota efetiva conforme o faturamento. Mas ela se enquadra nessa questão, combinado? Só um adendo aqui, uma informação extra. Aqui no Paraná, para empresa de comércio, a alíquota até 180 mil, a alíquota aqui do ICMS praticamente zero. É zerado o ICMS, para quem está na primeira faixa até 180 mil, aqui no Paraná, né? Não sei nos estados de vocês, né? Você quer ver outro estado. Mas aqui é bem legal, né? Bem interessante saber isso, porque eles dão uma boa redução aí no custo
do preço lá do custo para a empresa final, tá? Então, é mais para uma empresa que está começando, ok? Então, a princípio, é nesse ponto aqui que é importante falar, que está aqui no Simples ainda, a empresa está faturando. Se for entrar na questão, eu estou analisando esse caso específico, lógico, no curso a gente analisa, presumido e tal, mas no caso dessa empresa, era nesse caso que se aplica, ok? Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu voltar aqui a tela. Interromper o compartilhamento. O que acontece? Aqui eu vou trazer para vocês a planilha da DRE, que era basicamente isso que ela me mandou. Quando nós fizemos a análise junto, ela conseguiu trazer o fluxo de caixa e tal. Só que eu não tenho essa informação aqui agora, enfim. Aí eu queria fazer o vídeo para vocês, eu vou mostrar para vocês só para vocês terem a noção e eu vou contar o caso que aconteceu para você, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui nós temos o mês de outubro, novembro e dezembro, tá? Que é o que ela tinha de informação que ela me trouxe. Então, aqui, outubro, o faturamento foi de 50, novembro foi de 35 e dezembro foi de 53, ok? Então, assim, se você olhar isso, a grosso modo, olha só, ela pegou essas informações e montou esses dados aqui para mim, tá? Então, quando a gente olha na planilha, aqui o que a gente tem? Custos variáveis, né? Então, aqui a gente tem praticamente a metade. Por que que o custo variável que é tão alto? Ó, metade. Comecem a treinar o olho de vocês para enxergar isso. Olha só, 43%, 59%, 48%. Por que que esse custo variável é tão alto? Porque ele é um percentual relacionado com as vendas. Quando você trabalha com o setor de mercadoria, você tem um percentual muito mais alto quando se trata de mercadoria em si, porque veja bem, vamos supor, se você compra lá, se você compra para vender, no mínimo, né, às vezes o valor é 50% ou 40%. Então, vai vender uma blusa no preço de R$100. O custo daquela blusa foi quanto? R$40, R$50. Então, por isso que essa margem dos custos variáveis aqui, ela é tão alta em relação aos custos, a receita, quer dizer, ao faturamento, né? Em relação ao faturamento, ok? Então, é bem importante você ter esse senso crítico de saber analisar isso. Tá dentro do padrão isso, Bruna? Bruna, tá ou não tá? Tá alto, tá baixo? Como que deveria estar? Desse ponto aqui, nesse quesito aqui, é possível verificar que está dentro do padrão quando você trabalha com uma loja de roupa, tá? Então, isso daqui tá ok. Ok, a gente analisou isso, tá dentro daquilo que é esperado, né? Porque a margem, o custo variável relativamente ao faturamento é em torno de 40%, 50%, tá? Lógico, se conseguir reduzir é o ideal, mas o que a gente tem que olhar? Agora, a questão do custo fixo. Então, você analisou lá a margem, né? O custo variável está mais ou menos dentro do padrão de 50%. Vamos olhar como é que o custo fixo está impactando, né? Quanto que o custo fixo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para ficar melhor para vocês olharem. Opa. Aqui. Bruna, como que está a questão do custo fixo em relação à venda, né? Em relação à venda. Olha só. Vamos lá. Custos fixos mensais. O que é importante você ver? A gente analisou ali que os custos variáveis, ele estava dentro do esperado, né? Ok? Então, aqui a gente pode analisar que o custo fixo tá mais ou menos dentro ali do esperado também. Por quê? Olha só, pense, vamos fazer uma análise crítica em relação a isso. Aqui, quando a gente monta a DRE, o que a gente faz? A gente coloca tudo que a empresa tem de custo fixo e custo variável. E as despesas, Bruna? Aqui a gente não trabalha com despesa, a gente trabalha custo fixo e custo variável. Por quê? Porque você tem que simplificar isso para o empreendedor. O empreendedor, você vai trabalhar junto com ele para ele começar a entender a dinâmica contábil. Não adianta você querer vender o seu serviço, achar que as pessoas vão entender aquilo que você está falando, não é? Sendo que você não consegue demonstrar isso de forma efetiva. Então, quando você traz isso para o olho do cliente, fica muito mais óbvio, muito mais claro. Nesse caso que a gente está trabalhando com a questão da competência. Então, só para analisar, veja, quando a gente analisa a competência, a gente analisa se ele está tendo lucro ou não, tá? Aqui é a questão do lucro. O custo fixo, o custo variável dentro do mês e analisar o lucro.
Quando a gente olha o caixa, o fluxo de caixa, a gente olha outros quesitos que relativamente, né, ali no total, no panorama geral, está relacionado com o dinheiro, com o caixa, óbvio, né, o caixa, com aquilo que a empresa efetivamente tem de capital de giro, o que está acontecendo ali naquela empresa, ok? Então, vamos lá. Olha só, analisem comigo que aqui, ó, o custo fixo, ok, ó. Vamos pensar assim, aqui nós temos o 100%, tá? Então, 100%, vendeu 50 mil, tem 100%. 43%, ou seja, quanto que sobrou? A margem de contribuição? 53%. Tá bom? Tá bom. Tá bom ainda, olha só. Por quê? Porque o custo fixo ficou em 23%. Isso significa o quê? Que o custo fixo ainda, olha só, a lucratividade, ó, tá vendo? Tá aqui a lucratividade? A lucratividade está em torno de 30%. Deixa eu aumentar aqui, só para vocês poderem ter uma visualização melhor. Tá vendo que está em 30%? Ok? Então, tá. Isso, a rentabilidade é que aqui o capital social está baixo, não é o valor que ela foi investida ali. Mas a rentabilidade seria o retorno em cima do capital investido, capital social investido, tá? Mas não é esse caso aqui, porque o capital não está correto. E a margem, ó, o resultado final, a margem de lucro é de 30,63%. Consegue compreender que nesse cenário que a gente está abordando, esse resultado dessa empresa está super adequado, porque é uma margem de 30%, o custo fixo está ali em torno de 20% e o custo variável está em torno de 48%. Tá ótimo, imagina tendo uma margem de lucro de 30%, tá excelente, tá? Então, o resultado, se você analisou dentro desse mês aqui, tá ótimo, tá? Beleza, é o que se espera de uma atividade de comércio, tá? Beleza, agora a gente vai tratar sobre outro ponto, tá? Aqui nós vamos analisar o mês de novembro, ok? Mês de novembro. Bruna, tá bom ou não tá? Vamos analisar o mês de novembro. Aqui o mês de novembro vendeu menos, porque eu não lembro, eu lembro que eu tinha comentado alguma coisa comigo em relação ao mês de novembro, que vendeu menos por algum motivo. Acho que era relacionado com a pandemia, né? Porque era do ano passado, isso daqui, do ano de 2020, como a gente está em 2021. Então, acredito que foi uma questão relacionada com a pandemia também. Lembrando, né, que ele estava vivendo a pandemia aqui também. Então, tem esse ponto. Tinha 35 mil de venda, custo variável, ó, 59%, que a gente já ultrapassou. Por quê? Porque ela, só, o custo da mercadoria, tá vendo aqui, ó? Custo da mercadoria aqui, ó, CMV, 17.588 em relação à venda, ele tá super alto, ó, ele tá em 50%. Aí juntou mais o tributo aqui e mais o valor que é pago de... Acho que deveria ser comissão esse daqui. Enfim, o custo variável está em 59%. Então, veja que aqui a gente já tem um outro ponto, que é um ponto crítico, relativamente. Por quê? Porque a venda está menor, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, fechou. Olha só. Vamos para baixo aqui. Olhar os custos fixos. Quanto que estão os custos fixos? Aqui está 34%. Então, em relação à venda, por que, Bruna, que ele está 34%? Vamos dar uma olhadinha o que modificou aqui. É porque, assim, ó, o custo fixo, normalmente, ele é em relação à venda do mês, tá? Então, como de reduzir a venda, o custo fixo aumenta. Então, por isso que é importante você ter essa visão de que o custo fixo, ele sempre vai ter relação com a venda. Porque se vender menos, o custo fixo vai ser mais alto. Quanto mais a empresa vende, mais baixo fica o custo fixo, certo? Menos a empresa vai ter impacto, menos o custo fixo vai ter impacto na empresa. Menor vai ser o percentual. E isso é interessante você saber e olhar, porque quando você analisa a margem de contribuição por produto, ela é muito importante, porque aí você consegue ter esse parâmetro. Então, o que é importante você conseguir analisar? Você pegar o decorrer de um ano, né? Então, um ano fechado aí que você consiga fazer esse acompanhamento com a empresa, você vai ter uma presunção, né? Uma presunção não, uma média de quanto que é o impacto do custo fixo, e aí você consegue precificar de forma mais assertiva, ok? Então, tem isso. Vamos olhar aqui a empresa. Então, ela ainda teve um lucrinho, né, mas de 5%, que aqui foi baixo. Eu lembro que aconteceu alguma coisa que ela vendeu menos esse mês, mas eu acredito que está relacionado com a pandemia, tá?
Então, aqui a gente vai continuar, vamos analisar o mês de dezembro. Mês de dezembro, lembrando que o cenário está complicado. Ó, o mês de dezembro é que a gente já tem um cenário mais tranquilo. Então, o que nós vamos olhar aqui? Mês de dezembro, ó, receita de serviço aqui teve 53%, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá a tela. Dezembro, 50%, 53 mil, teve 100%, né, de venda. E aí, olha só, aqui o custo da mercadoria vendida. Tá uma média boa de 48%, né? O custo variável aqui, juntando com o Simples Nacional e tal. Então, a gente tem um percentual bom, que deu 48%. Lembrando que dentro do cenário de comércio, é um percentual bom, ok? Custos fixos mensais, então aqui ó, ficou em 20% também, que ficou uma coisa boa, ficou um percentual bom. Lembrando que a gente trabalha custos fixos, custos variáveis e receita, faturamento, né? Aliás, ok? Então, aí a gente analisa aqui, ó, a rentabilidade tá, lucratividade está ótimo, né? Então, tá de 30%, e é o que vai refletir o lucro. Lembrando que a rentabilidade, a gente está falando o quê? Qual que é o percentual de lucratividade? É lucratividade, né? Então, é lucratividade. Qual que é o percentual que você tem de lucro em relação ao faturamento? Então, essa é a lucratividade. Então, se você tem um lucro de 30% trabalhando com a empresa de comércio, é uma lucratividade muito boa. Mas, Bruna, então, assim, se você for analisar o panorama geral, essa empresa, ela está boa, ela está dentro daquilo que se espera, ok? Ela está dentro daquilo que, vamos supor, uma empresa do comércio, na mesma atividade que ela, deveria trabalhar como? Nesse tipo, nesses parâmetros está bom? Sim, está muito bom. Só que o que acontece? Essa empresa, apesar dela apresentar esse resultado, não é o que ocorria na prática. Por quê? Ela tinha um faturamento bom, uma margem boa de lucro, né? Tirando um mês específico, ela vende bem, então ela está dentro. A margem de contribuição lá que a gente olhou, né? Que é receita menos custos variáveis, que é o que? Mercadoria, custo do Simples Nacional, enfim. Tá ok? Só que a questão ela tá sem dinheiro, ela tá sem dinheiro em caixa. Então, olha só, quando a minha aluna veio do curso falou assim, ai, Bruno, olha só, eu analisei e eu vi que tá batendo tudo, que ela tem margem boa, que ela tem um lucro bom, e assim por diante, só que ela não tem dinheiro em caixa. E aí, qual que é o problema? O que você sugere? O que eu vou falar para você? O problema é o seguinte, está relacionado com ela não ter capital de giro. Por que acontece isso nessa empresa específica e várias outras milhões de empresas por aí? No caso dessa mulher específica, ela é viciada em comprar estoque. Ela tem muito estoque. Gente, loja de roupa, eu sei que, assim, no âmbito que a gente trabalha, tipo assim, uma empresa que vende roupa, eu sei que ele depende de estoque para continuar vendendo. Ele precisa ter recebimento, ele precisa ter fluxo de mercadoria dentro da loja para que o empreendedor continue trazendo o consumidor para olhar novidades. Só que essa empresa específica, a mulher comprava muita coisa. E ela ficava com muita coisa parada. E ela não investia muito em divulgação. Por exemplo, ela fazia o marketing mostrando só as novidades. Para ela, o marketing dela é novidades. Novidades, novidades, novidades. Então, basicamente, ela investia nisso. E aí, o que acontecia? Ela não tinha bons resultados em relação a isso, sabe? Então, assim, o grande problema estava relacionado aí com a questão do estoque em si. Então, comprar muito estoque, ter muito estoque, mas não girar, não fazer divulgação, não aprofundar essa questão de trazer rotatividade para dentro da empresa, ok? Então, é muito importante você ter essa visão, porque você vai se deparar bastante com isso. Aí a empresa está lá com o capital de giro aonde parado? No estoque. Está todo lá. Então, ela tem dinheiro? Ela tem, mas onde está o dinheiro dela? Está lá no estoque. E aí, o que ela vai fazer? Ela não tem esse dinheiro em mão, ela não tem como pagar fornecedor dela, ela fica trabalhando com caixa negativo, fica precisando pegar o dinheiro do cartão de crédito antecipado que ela vai receber, e aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, é um problema muito sério que os empreendedores, muitas vezes, eles não têm essa visão para enxergar isso que está acontecendo. Então, assim, eles não entendem. Tipo, a empresa está vendendo, tem lucro, mas, entende? Porque, assim, a gente está olhando sobre um regime de competência. Então, é importante que você entenda que, se você for trabalhar essa empresa, você tem que trabalhar, olhar pela DRE, olha o lucro.
o que você vai olhar o fluxo de caixa? Olhar o que a empresa efetivamente tem de dinheiro. Porque não adianta nada ela ter lucro e ficar só fechando sem dinheiro. Porque o dinheiro dela está parado no estoque. E aí, Bruno, vai resolver isso como? Aí, o que você vai sugerir para esse empreendedor? Fazer ações que possibilitam essa empresa vender esse estoque, girar esse estoque. Como? Divulgar redes sociais, pegar firme com rede social, Instagram, trazer influenciadores da região, fazer promoções, compre duas, leve uma, ou uma margem, né? Olhar aquelas mercadorias que você consegue dar um desconto maior sem perder muita margem, analisar estratégias de venda, fazer eventos para vender, sabe? Investir nesse quesito. Porque uma empresa que não vende, por exemplo, que ela não sabe ir profundamente nessa questão do marketing, provavelmente ela não vai conseguir vender. Então, assim, está tudo atrelado e você tem que ter esse olhar junto com o empreendedor. Porque se você pegar uma empresa dessa, por isso, gente, que eu falo assim, ó, consultoria tributária, consultoria financeira, porque não adianta só você olhar. Ah, você vai olhar lá, você viu que o estoque está parado. Tá, beleza, o que você vai fazer? Vai embora? Ó, teu estoque ali está parado, teu problema está aqui no estoque. Você está com o teu dinheiro ali, tá? E daí, o que você vai sugerir para esse empreendedor? Entende como que envolve muito mais? Então, envolve o quê? Consultoria empresarial também. A consultoria empresarial, o quê? Olhar essa empresa e sugerir ações que ela vai fazer para poder prosperar, para ela poder progredir. Porque o problema dela é mais embaixo. Então, não divulga o serviço dela de forma assertiva. Não investe em publicidade. Não tem um caixa fixo aí para divulgar em publicidade. Não faz isso de forma coerente, o que vai acontecer? Ela não consegue vender e fica com o dinheiro no estoque ali parado. Então, acaba que não fecha, sabe? E aí você precisa ter essa visão para poder fornecer soluções. Mas, Bruna, isso não é minha função, eu não tenho que me preocupar. E olhar, lógico, né? Concorrente, olhar como que as pessoas da tua região se comportam, como que eles vendem, como que a pessoa se interessa por aqueles produtos. Tudo isso vai fazer muita diferença quando você for vender lá na frente, tá? Você vender a tua consultoria, porque você tem que oferecer solução para a empresa. Falar, só que o dinheiro está parado ali no capital de giro, não vai mudar nada. Entende? Porque falar, teu dinheiro está aqui parado, tá? E daí? A pessoa vai fazer como? Então, você tem que olhar todas essas estratégias. Então, por exemplo, por que você é tão habilitado para fazer isso? Porque se você analisou todas as margens de contribuições de todos os produtos, você vai poder falar para ela, olha, nesses produtos a gente consegue trabalhar com uma promoção. Nesse produto a margem está boa, dá para a gente reduzir a margem, oferecer desconto de 10%, 20%. Olhar a questão, né, do crédito também, do débito, todo esse ponto para você poder fazer essa promoção, fazer um evento, atrair clientes, assim por diante. Então, tem muito, esse serviço é todo um valor agregado. Gente, e aí é muito possível, assim, você conseguir sugerir essas soluções para o empreendedor. Lembrando que a consultoria empresarial, a gente oferece, ela analisa a empresa em si, se ela precisa melhorar, reformar, que geralmente sempre tem coisas para melhorar. Então, todos esses quesitos é analisado. Então, você confere tributação, então, com a consultoria tributária, aí depois você confere com a consultoria financeira, ponto a ponto lá. Isso é o quê? Fazendo DRE, fluxo de caixa, margem de contribuição e assim por diante. Tem vários fatores lá que você pode olhar, analisar capital de giro para 3 meses, 6 meses, 1 ano, vários pontos para você analisar. Aí depois você entra na consultoria empresarial, que é o quê? Analisar se a empresa está posicionada e usa uniforme, atende bem. Você tem que fazer essa análise do contexto, porque se você não faz isso, você não consegue sugerir a solução para o seu cliente e a tua consultoria não se torna tão efetiva, porque como é que você vai ajudar esse teu cliente se você não entende sobre isso? Faz sentido? Então, assim, quando você olha para esse panorama, tudo vai fechando, você consegue perceber quais os quesitos que tem problema. Então, assim, tá lá o teu capital de giro. Por quê? Porque a empresa está comprando muito e está vendendo pouco. Porque ela tem que ter uma rotatividade maior, tem que fazer esse giro dela rolar, virar, né? Fazer essa movimentação para que ela consiga se manter no mercado, porque senão ela acaba tendo que pegar empréstimo para manter a empresa, para comprar estoque e assim por diante. Coisas que são feitas erradas por não analisar a empresa da forma como tem que ser vista, parar de comprar apenas e saber analisar ponto a ponto para que a empresa consiga vender mais. Ok? Então, veja como todo o conhecimento se fecha e se completa.
tributário, contábil, financeiro e o empresarial. Então, fecha o laço para você conseguir vender de fato essa tua consultoria e trazer de fato resultado. Por isso que eu falo que só analisar do ponto financeiro não traz resultado para a empresa. Por quê? Como que você vai sugerir essa solução para ela? Entende? Analisando além disso. Fechado? Então tá, gente, é isso. Poderia falar por horas sobre isso, eu amo muito falar, mas vou deixar essa aula para vocês aqui. Me dá um feedback aqui no final, se você entendeu, se você teve dificuldade, o que você achou, me fala, porque assim fica melhor até para eu entender e trazer mais conteúdos para vocês, tá? Então, deixe aqui o seu comentário, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, sempre vai ter conteúdos aqui para vocês. Se inscreva, ativa a notificação, né? Porque a notificação vai fazer que te entregue assim que for publicado, a gente deixar disponível, você vai ter acesso. Beleza? Então, gente, é isso. Até mais. Um beijo.